Professor, você está falando com a gente? Tá mudo o seu microfone. É verdade, eu estava falando e o meu microfone estava desligado. Então vou reiniciar, ok? Ok. Já deu 19h15, né? Então a gente pode iniciar nosso horário. Então essa disciplina, pessoal, que nós vamos trabalhar, eu acredito que vocês ambos sejam de computação. Só me confirmem, Luiz, você é de computação? Sim, sou. Eu Vitor? também. Isso, beleza. Então, o que acontece, pessoal? A administração, de forma geral, administração de empresas, administração de empreendimentos, de órgãos, de forma geral, da indústria, ela vem desenvolvendo já há um certo tempo métodos e técnicas para poder atingir objetivos de forma mais eficiente. E com essa visão administrativa, o desenvolvimento de software ele é apenas mais um método de fazer com que as empresas atinjam o seu objetivo. Como, por exemplo, o objetivo de automatizar uma folha de pagamento, ou automatizar uma linha de produção, ou realizar o controle automático de portas ou janelas e coisas do tipo. Então, o setor de administração ele começou a desenvolver métodos bastante sofisticados para poder atingir esses objetivos. Enquanto software, o desenvolvimento de software de forma geral, ele não obedeceu a um padrão de desenvolvimento. O desenvolvimento de software, ele inicialmente ele acabou se transformando em algo muito pulverizado. Cada tipo de empresa trabalha com desenvolvimento de software de uma forma e cada empresa desenvolve um método, desenvolve um ciclo de vida, desenvolve seus procedimentos e para poder tentar otimizar esses procedimentos que às vezes dão certo e às vezes não dão certo, a administração começou a influenciar o desenvolvimento de software. E com isso surge essa disciplina, que é a gestão de projetos de software, do qual ela vai ter muito a agregar em relação aos profissionais que vão se aventurar a desenvolver software, a participar das equipes, ou até mesmo gerenciar as equipes de desenvolvimento de software. Então, como ementa, né, nós vamos trabalhar o nosso conteúdo. A disciplina tem um livro, né, tem um livro base, que a gente vai seguir esse livro base à risca, porque lá está o nosso conteúdo, a nossa ementa sobre aquilo que a gente vai trabalhar ao longo desse semestre. Mas antes de entrar no conteúdo, vocês estão com alguma dúvida, Luiz e Vitor? Vocês estão com alguma dúvida em relação ao funcionamento do semestre? Vocês têm alguma dúvida que eu possa tentar ajudar? Não, professor, já foi esclarecido já essas coisas pra gente então, sobre. não, só uma coisinha. Tipo, as aulas agora, é só a sua ou todas, tipo assim, vão ficar sendo, tipo assim, online? Ou só a partir das pessoas que faz, no caso, enfermagem, medicina, que vão ter que ir para a faculdade? A gente vai continuar só tendo online mesmo, no caso. Existem alguns cursos que é obrigatório a presença para algumas práticas por se tratar de área de saúde. Eu não sei dizer exatamente quais são os cursos, mas eu sei que alguns cursos eles vão passar por um procedimento de adaptação para poder conseguirem ter aulas presenciais. E eu sei que esses cursos é da área de saúde. Nós vamos continuar tendo aula presencialmente aqui por meio virtual. Entendi. Certo? Então, ok. O que eu vou falar para vocês agora? Deixa eu só compartilhar aqui a minha... Então, aí o nosso ciclo de vida, o nosso primeiro slide, o que a gente vai ver ao longo desse semestre? Todas as sessões desse livro, né? Então, eu copiei aqui as sessões para a gente poder ter uma ideia do que a gente vai poder esperar dessa disciplina. Então, a gente vai ver o ciclo de vida de projetos de software, vai entender o que são ciclos de vida, isso já hoje, né? A gente vai entender o papel do gerente de projetos,
o gerenciamento de projetos de software, como é que ele funciona, o que é a governança quando se trata de projetos de software. A gente vai começar aí sim entrar para o desenvolvimento, para o gerenciamento do desenvolvimento de software por meio do levantamento de requisitos, a estrutura analítica do projeto. Na seção 2.3 a gente vai realizar a definição de um cronograma de desenvolvimento de software, como é que a gente pode organizar. A gente vai estudar algumas ferramentas que nos auxiliam no gerenciamento desse desenvolvimento de software, ou seja, uma ferramenta gerencial. A gente vai fazer o mapeamento de riscos, o controle de custos, a gestão de mudanças, vai trabalhar também a questão da implantação, da questão da qualidade do software, como é que se trabalha, como é que se gerencia a qualidade de software, quais são as técnicas. A gente vai ver como é que são as técnicas de melhoramento do processo de desenvolvimento. A gente vai identificar quais são as partes interessadas e trabalhar como é que é feita a questão do encerramento de um projeto de software. Então, percebam que a ideia dessa disciplina é demonstrar como as coisas funcionam, não exatamente dentro da programação, mas sim por meio de um braço administrativo, gerencial, organizacional, uma visão mais de gestão sobre como desenvolver software. Como é que a administração de forma geral, como é que o gerenciamento de projetos de forma geral pode auxiliar o desenvolvimento do software, né, para as pessoas que se propõem a gerenciar as equipes de software como um todo. Alguma dúvida aí em relação a essa ementa, pessoal? Tem algum item desses aí que vocês não entenderam? Dê uma olhada. Não, tá tudo ok aqui. Beleza. Essa turma Professor, o que seria partes interessadas ali, o 4.3? Quem são as pessoas que são envolvidas no gerenciamento de projetos, no desenvolvimento e no gerenciamento do projeto? A gente consegue identificar, a gente precisa identificar todas as partes interessadas que têm interesse no projeto, para quando a gente desenvolver o projeto, a gente ter certeza que ao final desse projeto está todo mundo satisfeito. Porque muitas das vezes as equipes de desenvolvimento de software, ela se preocupa com o usuário A, B, mas tem um C que ela acabou não se preocupando, e aí quando você entrega o projeto, você percebeu, quando você finalizou tudo, que você vai perceber que não atendeu a expectativa de todos. Então existem técnicas para a gente não cometer esse tipo de erro. Beleza, Vitor? Beleza. Mais alguma dúvida aqui sobre a ementa? Não, professor. Não tem nenhuma. Então, o que a gente tem para a aula, né, de hoje? Hoje a gente vai ver justamente em destaque as fases do ciclo de vida de um projeto de software, né? Esse nome de fases de ciclo de vida foi o nome que foi dado para como o software ele vai evoluindo à medida que ele vai sendo desenvolvido. Quais são as ações que vão ser conduzidas para que a gente possa, do início ao fim do projeto, ter uma noção de em que momento, em que fase esse projeto está passando, né? E qual a possibilidade de a gente acompanhar esses processos desse projeto de desenvolvimento de software. E dessa forma, a gente acompanhando cada fase, entendendo cada fase, entendendo cada parte desse ciclo de vida, a gente consegue centralizar e tornar todas as atividades do desenvolvimento de software mais eficiente. Para a gente entender, sobretudo, atingir objetivos interessantes, você precisa saber exatamente aquilo que você quer e aquilo que você pode fazer. Isso serve para a vida como um todo. Se você sai por aí vivendo por viver, então você normalmente não chega a muitos objetivos porque você não traçou metas. Então, as fases do ciclo de vida de um projeto, ele define ali o que você quer naquele momento.
naquele momento do software, do qual o software está sendo desenvolvido. Quando a gente delimita isso, a gente está armando, na verdade, uma estratégia para poder atingir esse objetivo de forma mais eficiente. Então, com essa visão, a gente vai poder desenvolver justamente a questão das competências de forma bastante geral, de gerenciamento de projetos, e bem como com relação às atividades específicas, que elas vão permitir, sobretudo, a gente conhecer e compreender como a gestão de projetos de software vai ser importante para a gente desenvolver sistemas de forma mais rápida, de forma mais prática, de forma mais eficiente ou de forma mais econômica. Então, ainda nesse estudo de hoje, a gente vai destacar qual que é a importância dos processos, né, de identificar os processos. E a gente vai ver que os processos, eles têm uma lista de entregas das atividades que são oriundas desses processos. A gente vai ver, vai se aproximar dessa forma, como os profissionais, de forma geral, do desenvolvimento de sistemas, como é que eles se organizam para poder atingir níveis de eficiências no desenvolvimento do projeto. No nosso caso lá, no livro, sempre vai existir, que eu não vou descrever isso em detalhes, o livro vai contar uma historinha lá, que por coincidência é uma história do tal do senhor Roberto, né, que ele tem uma família lá, e essa família, eles são proprietários de cantinas escolares. E eles vão passar por um processo aí de desenvolvimento de software. E aí vocês, como estudantes da área, vocês vão influenciar, vocês vão buscar por soluções baseado naquilo que a gente vai aprendendo ao longo das aulas. No final dessa aula mesmo, tem uma atividade que é baseado nisso. Então, a gente vai conhecer também os 5 grupos de processos de projeto. Isso, projeto de forma geral, seja para que for, não necessariamente projeto de software, porque a gente vai estudar projetos e vai sempre estar puxando para a área de software, certo? Então, a boa parte do nosso conhecimento que a gente vai adquirir nessa disciplina, ela serve para qualquer tipo de projeto, que pode ser um projeto para realizar uma festa, um casamento, uma viagem, escrever um livro, construir uma casa, mudar de vida, ou coisa do tipo. O Google está falando aqui comigo lá. Essa Google é meio carente às vezes de ligar ela aqui. Então, a gente vai conhecer esses 5 grupos de processos do projeto, que é justamente o processo de inicializar um projeto, o processo de planejar um projeto, o processo de executar o projeto, o processo de monitorar e o processo de encerrar um projeto. Pessoal, o nosso modelo acadêmico, eu sei que vocês já devem estar em um período mais avançado, já conhecem a funcionalidade, as funcionalidades, o método da faculdade com relação a como deve se trabalhar para poder vocês atingirem um bom desempenho. Mas eu não posso me abster de falar o seguinte: para vocês conseguirem ter maior nível de aproveitamento, maior qualidade de aproveitamento das aulas, isso seja minha ou de qualquer outro professor, é obrigatório vocês seguirem algumas etapas. Primeira delas, sempre ler o conteúdo antes das aulas. Porque, como vocês percebem, a gente já está em um mecanismo virtual que já gera um certo distanciamento entre nós. Então, isso já é um fator que atrapalha já o nosso processo. Porém, é um fator inevitável. Essa questão do aprendizado à distância é o futuro, eu acredito. Mas não é essa a discussão. O que eu quero explicar para vocês vocês precisam realizar uma leitura efetiva das sessões antes da aula. E aí o que é interessante é que, como vocês já têm acesso ao livro, vocês podem fazer essa leitura a qualquer momento. Ou seja, para a próxima aula, vocês obrigatoriamente precisam ler a sessão 1.2, que é a próxima sessão que eu vou dar. Para quando eu falar tudo lá, vocês já terem uma carga, uma bagagem de informações. E quando eu falar sobre determinados termos e começar a explicar as coisas,
aquilo ali fixar de forma mais efetiva na cabeça de vocês. Então, temos lá a questão da pré-aula, da aula e da pós-aula. A aula está tendo agora, a pré-aula é um textozinho que tem lá, a pós-aula são normalmente 1 ou 2 perguntas que o portal coloca para vocês. Além dessas 3 etapas, a gente tem a obrigatoriedade de dar uma lida no material. Entendam, esse processo, essa metodologia, esse procedimento não foi desenvolvido pelo Pitágoras, foi só melhorado. O Pitágoras se espelhou nas grandes universidades do mundo, como Harvard, MIT. Então, essas universidades já utilizam desse método há bastante tempo e tem se demonstrado muito eficiente. E com vocês também vai dar certo. Beleza? Tranquilo? Então, sempre leia o material antes da aula. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Pessoal, existe uma grande instituição mundial chamada PMI. O que é o PMI? PMI, a sigla é que Project Management Institute, surgiu em 1969, é um instituto de gerenciamento de projetos. Desde 1969, esse instituto ele vem trabalhando formas de atingir objetivos de maneira mais eficiente. Então, essas dezenas de anos gerou muita notoriedade do PMI no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro utiliza os mecanismos, as orientações desse instituto. Dê um exemplo prático, professor. Por exemplo, como desenvolver o projeto de um copo, certo? E aí você vai pegar a terra, né, a areia, você vai aquecer a areia, vai colocar dentro de uma forma, vai resfriar, vai colocar dentro de uma forma, e essa areia vai estar líquida, porque ela vai estar muito quente, que acaba se fundindo no vidro. Beleza. Então, esse procedimento, o PMI chega, olha esse procedimento, vê o que já existe sobre esse procedimento e começa a investigar maneiras de fazer esse mesmo processo de forma mais rápida, mais eficiente, mais segura, mais controlada, com diminuição de risco e aumento dos lucros. Isso é que o PMI faz, isso que o gerenciamento de projeto faz, a gestão de projetos faz. Ela pega um procedimento existente, ou não, ou cria um procedimento, para os procedimentos que ainda não existem, mas sempre com o cunho em estudar o procedimento para poder tornar o procedimento mais interessante, se ele já existir. Se ele não existir, é criar um procedimento bastante interessante. E o que é um procedimento interessante? Procedimento interessante é, Luiz, se for fazer uma viagem, que é um projeto, vou fazer uma viagem. O que é uma viagem interessante para ti em todos os aspectos? Me pontua aí quais são os aspectos de uma viagem, levando em consideração que a viagem é um projeto. Tem que comprar passagem, planejar a ida, local de hospedagem. Não, isso aí são as etapas. Eu quero saber o que tu acha interessante para uma viagem. Rapaz, a viagem para mim ela vai ser fenomenal se eu conseguir fazer assim, 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 assado, em todos os aspectos. Para mim, acho que a viagem vai ser boa se eu passar um tempo lá e aprender sobre a população de lá. Isso. E se tu gastar pouco, se divertir muito, ficar em um lugar bem confortável, se tu puder ter as companhias que tu quer, mãe, esposa, namorada, coisas do tipo. Então, nós estamos falando, tu falou um ponto importante, que é a questão do tempo. Eu falei um aspecto importante, que é a questão do custo, porque vou fazer uma viagem, mas eu não posso fazer uma viagem. Para mim, para a viagem ser interessante para mim, ela precisa ser uma viagem que está dentro da minha expectativa financeira. Né? Eu preciso gastar ali, não posso sair gastando exorbitantemente. Então, as empresas, elas buscam, por meio do gerenciamento de projetos, justamente isso. Vamos fazer uma viagem? Vamos. Mas só que eu tenho que levar em consideração quanto tempo essa viagem vai durar, o que eu vou fazer lá, o que eu vou conseguir com essa viagem, que no teu caso tu pontuou que era conhecimento, que é algo importante, e eu pontuei a questão da economia e da companhia, né? Ou seja, uma série de detalhes que podem ser trabalhados de forma eficiente. O PMI, ele
estuda todos esses aspectos para poder as pessoas atingirem os objetivos. Os objetivos esses são tipo, objetivos de projetos. O PMI, pessoal, é um instituto tão bem difundido no mundo. Professor, no caso, então, esse livro que é do o PMI Book aí, no caso, ele não é voltado só para nossa área, não, é para outras áreas também, né? Qualquer Exatamente. projeto. Isso. O PMBOK, que é justamente um livro um guia de referência, né? Ele leva em consideração aspectos de projetos de forma geral. Agora, essa não é a única publicação do PMI. Existem diversas outras publicações e entre elas existe uma versão mais voltada para a área de desenvolvimento de software. Então, o PMI é o instituto, que esse instituto ele busca soluções para gerenciar projetos de todos os portes, pequenos, médios e grandes, e ele desenvolveu um guia que ele chamou um guia de PMBOK. Né? Esse PMBOK, ele tem lá todos os procedimentos de gerenciamento de projetos que são utilizados por milhares de pessoas e que são melhorados há dezenas de anos, estudando esses procedimentos para poder tornar a gerência dos projetos mais eficiente. E aí ele pode se tornar o projeto mais eficiente no aspecto de ser mais seguro, mais rápido, mais econômico e assim por diante. Então, benefícios existem, os benefícios que podem ser melhorados são diversos, certo? Quem consegue estudar bastante o PMBOK pode tirar o que a gente chama de certificação PMI, se transformando em um PMP, que é justamente o Personal Project Manager, que é a pessoa especialista no gerenciamento de projetos. Existem certificações. As certificações existem aqui no Brasil, existem fora do Brasil. Você estuda, faz uma prova, e aí você tira o primeiro nível da certificação. Depois você começa a criar projetos baseados nesse seu conhecimento. Aí esses projetos que você criou, que você está documentando, você manda para a PMI e o PMI vai dizer, realmente esse projeto aqui está de acordo com as normas. Então toma aqui uma segunda certificação. E aí assim por diante, tem vários níveis de certificação e essa certificação ela é reconhecida no mundo todo, certo? Então, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar hoje, o primeiro conceito, que é o cerne hoje do nosso dia, da nossa noite, da nossa aula de hoje, ela passa pelo primeiro aspecto, ciclo de vida do projeto. O que é o ciclo de vida do projeto? Né? O ciclo de vida, ele identifica uma série de etapas pelas quais um projeto passa do início ao término. Então, na nossa vida, de forma geral, a gente passa, né, pela fase de lactância, a fase infantil menor, infantil, pré-juvenil, adolescência, adulta, velhice, até morrer. Então, são fases. O software, ele também passa por essa organização de uma série de fases. E um projeto, ele justamente organiza o desenvolvimento de um sistema em ciclo de vida. Então, um projeto passa do início ao término, sendo organizado por essa série de fases. Então, as fases, elas geralmente são uma sequência e os seus nomes e números das fases são determinados justamente pela necessidade de gerenciar e controlar a organização envolvida no projeto, a natureza do projeto em si e a sua área de aplicação. Então, o ciclo de vida do projeto, ele tem como objetivo organizar em que momento o nosso projeto está. Ele está no começo, no meio, no fim? Ele está mais para o fim ou está mais para o começo, mais para o meio? Para que eu quero saber isso, professor? Para poder você se focar nas atividades das quais são importantes naquela fase da qual o sistema se encontra. Para você não desviar a atenção sobre você está em uma determinada fase e está agindo como se estivesse em outra fase. Então, o ciclo de vida do projeto, ele justamente organiza isso para a gente poder ter mais conhecimento, mais propriedade
sobre aquilo que a gente precisa fazer para as coisas darem certo. Então, o PMBOK, que é o nosso guia, né, lá de gerenciamento de projetos, ele conceitua projetos da seguinte forma, né, o ciclo de vida de projetos. Primeiro, para a gente entender o que é um ciclo de vida de projeto, a gente precisa definir o que é um projeto. Tudo é projeto? Não, nem tudo é projeto. Tem coisas que não são projetos. Primeiro, para poder ser projeto, nós precisamos ter um tempo pré-estabelecido. Pessoal, isso é regra de ouro, Luiz Emanuel e Victor. Projeto você precisa, como o slide, vou até destacar aqui, como o slide está falando aqui, ó. Projeto é um esforço temporário. O que é um esforço temporário? O esforço temporário é que dura um determinado tempo. Ele tem uma previsão de duração. Por exemplo, a aula vai durar tantos minutos. Isso é uma definição temporária, né? De uma definição que vai durar, que faz referência, tem como referência o tempo. Beleza. Então, o projeto não pode ser algo a perder de vista e dizer assim, isso aí não vai acabar nunca. Não. Para ser projeto, você precisa ter uma expectativa de quando vai acabar. Mesmo que você não consiga acabar ali certinho naquele prazo, mas você precisa ter uma expectativa. Por quê? Digamos que o João, o Vitor, ele foi contratado para desenvolver um sistema. E aí o Vitor falou assim, eu vou querer R$1.000 por semana para poder desenvolver esse sistema. A cada final de semana eu vou te entregar uma parte do sistema e tu vai me dar R$1.000. E o cara vai dizer, beleza, mas este projeto vai durar quanto tempo? O cara que está contratando o Vitor vai perguntar. Porque se o cara dissesse, se o Vitor João, vai demorar 6 anos, o cara pode ou não ter interesse nisso. O cara pode ou não ter interesse nisso, porque o tempo que isso vai demorar para ficar pronto, quando ficar pronto, pode ser que não seja mais interessante para quem está contratando. Ou ele não tenha dinheiro suficiente para ficar pagando durante 6 anos. Então, tempo é um fator primordial para projeto. Não existe projeto formalmente definido pelo PMBOK e pelas grandes instituições se você não tiver uma contagem do tempo. Você precisa ter pelo menos uma expectativa. Não é que aquilo dali vai servir à risca. Começa 1º de fevereiro e termina 3 de dezembro. Pronto, certinho. Não. Pode existir uma variação, mas a gente desenvolve métodos justamente para não errar esse cronograma, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Então, o PMBOK disse que ciclo de vida está associado, está associado a um esforço temporário. Então, ele tem começo e fim, para criar um determinado produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá? Então, segundo aspecto, projeto, pessoal, você precisa saber aonde você quer chegar. Então, para você saber aonde você quer chegar, não exatamente, vou criar um projeto de um novo carro. Eu não sei exatamente quando eu estou começando o projeto, o cara que te contratou para criar um carro, ele não sabe exatamente como aquele carro vai ficar, mas ele tem uma ideia que ele quer o carro mais econômico do mercado, ele quer lançar um carro com uma nova tecnologia que seja exclusiva, ou o carro mais resistente do mercado. Ele tem uma ideia da proposta. Essa ideia da proposta, ela está associada diretamente a um problema. Todo projeto vem para solucionar um problema, uma questão. Então, temos 3 coisas importantes. O projeto precisa ser temporário, o projeto precisa ter um objetivo bem definido, e esse objetivo ele pode ser de criar um produto, ou um serviço, ou um resultado exclusivo. Uma viagem é um resultado exclusivo. Eu quero desenvolver uma viagem, eu quero fazer uma viagem, vou me planejar aqui todinho, com dinheiro, com tempo, com pesquisa, com informação, identificar o que é mais barato, o que é mais caro, quem que eu vou levar, qual o período, saber se esse local lá que eu estou querendo ir não vai ter um furacão nesse período, ou se nesse período, qual é o período que tem hotel mais barato, enfim. Nós temos toda uma série de cuidados para poder atingir esse objetivo. E, sobretudo, se a gente está gastando tempo, a gente está gastando esforço, a gente também vai gastar o recurso financeiro. Então, o projeto ele precisa ter um tempo bem definido,
ou pelo menos uma estimativa de tempo, uma estimativa de recurso, porque quem vai pagar, pode ser tu ou não, quem vai pagar por aquele projeto precisa saber mais ou menos quanto vai ser gasto, e ele precisa estar bem definido no projeto sobre o que é que eu quero com esse projeto. Então, não existe projeto que começa do nada. Vamos criar um projeto. Mora, qual é o objetivo? Não sei não, vamos criar aí. Não existe. Isso não existe, certo? Em projetos. Você pode fazer pesquisas das quais você não sabe o que você vai encontrar, mas você precisa ter uma expectativa sobre o tipo de informação. Vamos vasculhar o fundo do Oceano Índico, que nunca foi explorado. O teu objetivo é explorar o fundo do Oceano Índico. Agora, o que você vai encontrar lá, você não sabe, mas o teu objetivo não é o que você vai encontrar, e sim explorar. Então, o resultado de projetos pode ser algo que você não tenha noção do que seja. Porém, o seu objetivo ele precisa estar bem definido. Então, o término, a natureza temporária de um projeto indica que eles têm início e fim bem definidos. O término de um projeto ele é justamente alcançado quando os objetivos que a gente traçou lá no início do projeto, eles foram atingidos. Ou quando o projeto é encerrado porque a gente percebeu que não vai dar para fazer aquilo que a gente planejou. E aí o projeto ele se encerra, mas ele tem que se encerrar de uma maneira ou de outra. E ele tem que se encerrar mesmo que a gente não consiga o objetivo. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que tu vai criar um projeto para construir uma casa e você viu que aquela casa não vai dar para construir mais naquele local, tu começou a construir porque tu percebeu que ali naquele terreno a prefeitura vai desapropriar e vai te desapropriar daquilo dali, tu não vai mais poder construir lá. Tu começou, mas não vai poder terminar. Tu vai deixar de pagar o pedreiro? Não. Tu vai deixar de pagar o fornecedor? Não. Então, o projeto não atingiu o objetivo dele, foi um projeto fracassado. Porém, existe uma série de procedimentos de encerramento que precisam ser executados mesmo que o projeto não tenha êxito, por uma questão de organização, por uma questão de compromisso e assim por diante. Certo, pessoal? Tá muito complicado aí, Luiz Emanuel e Vitor? Não, dá para entender. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira parte aí que o ciclo de vida, o projeto, né? Estou falando do projeto. Ele é algo temporário, ele é algo que requer um custo, né? E ele tem seus objetivos. Deu para entender isso aí, pessoal? A gente chama de tríplice restrição. Deu para entender, professor. Entendeu? O cara deu sim. Beleza. Então, continuando aqui. Ainda falando sobre o ciclo de vida do projeto, que a gente acabou de especificar o que é projeto, para poder entender o que são os ciclos de vida. Então, cada fase do ciclo de vida do projeto, ela pode ter um conjunto ou subconjunto para justamente melhorar o gerenciamento do projeto. Então, os ciclos de vida, os ciclos do projeto, eles também definem quais os trabalhos técnicos que vão ser executados em cada fase, as pessoas que vão ser responsáveis por cada fase dessa, o que a gente vai atingir em cada fase dessa, a quantidade de tempo, a quantidade de dinheiro que a gente vai desprender, a quantidade de pessoal que a gente vai desprender para executar essas atividades, o custo que está associado com ferramentas, com material, com maquinário, além de as tendências de se atingir ou não o objetivo, né? Então, a gente pode lembrar que ter processos específicos em tamanho e complexidade para cada projeto é geralmente o que acontece. Então, nós temos um ciclo de vida de projeto que isso vai variar, essa complexidade dessa definição, ela vai variar de acordo com o tipo de projeto. Projeto mais comum que eu estou explicando para vocês sobre a viagem. A viagem, vamos levantar custos, vamos levantar tempo, vamos levantar oportunidades. Então, são coisas bem mais simples.
Um projeto como, por exemplo, a construção de um edifício de 20 andares, ou a construção de um aplicativo que vai trabalhar com 1.500 usuários, esses 1.500 usuários vão trabalhar simultaneamente com as mesmas informações, tem um nível de complexidade muito maior do que um simples app que vai ter como objetivo questionamento, preenchimento de formulário para pesquisa, fazer um app para fazer pesquisa de satisfação do usuário. Então, um app ali, pesquisa de satisfação, tem as perguntas, as respostas, pronto, acabou. Altamente simples. Mas ele passa também pelas fases do ciclo de vida do projeto, que são exatamente essas 4 fases do ciclo de vida, que é o início do projeto, a organização e a preparação, a execução do trabalho do projeto e o encerramento do projeto. Então, o PMBOK ele prevê nos orientando a entender as fases do ciclo de vida do projeto nessas 4 divisões. Início, organização e preparação é uma, execução do trabalho do projeto e o encerramento do projeto. Para a gente entender melhor esse ciclo de vida do projeto, a gente tem um gráfico lá no livro, né? Tá dando para olhar nitidamente aí o gráfico, pessoal? Tá sim, professor. Tá sim. Beleza. Então, nós temos aí esse gráfico que, se vocês observarem aqui no início, né? Tudo começa aqui pelo início. Nós temos nesse eixo do gráfico o nível de custos e com pessoal, ou seja, o quanto o projeto está custando em termos de valor e consumo de pessoas. E aí, esse nível, com essa linha pontilhada, ela vai aumentando com relação ao tempo. Então, à medida que o projeto vai acontecendo, a quantidade de custos com o projeto vai aumentando e a quantidade de pessoal que vai sendo contratado também vai aumentando, e quando vai chegando lá no final, esses custos vão diminuindo, tanto o custo quanto a quantidade de pessoal. Essas aqui são as fases, tá, pessoal? Iniciar o projeto, organização e preparação do projeto, executar o trabalho de forma mesmo, colocar a mão na massa, e fechar as arestas, né, do projeto, ou seja, você pegar e ter certeza que está tudo certinho, você pagou todos os impostos, pagou todos os funcionários, o cliente ficou satisfeito porque foi tudo atendido na necessidade dele. E aí, para cada fase dessa, existe o que a gente chama de marcos, que são os entregáveis. O que é um marco? O que é um entregável? Primeiro, um marco histórico, né? A construção da Ponte do São Francisco. Por que a construção da Ponte de São Francisco foi um marco histórico? Porque ligou a parte antiga da cidade a uma parte nova da cidade, né? Antes da Ponte do São Francisco não existia a ligação, você tinha que vir lá pelo anil para você poder ter acesso à parte da cidade do São Francisco, do Renascença, que praticamente não existia, era só mato. Mas era uma parte da cidade que ia ser explorada, que só conseguiu ser efetivamente explorada depois desse grande marco que foi a construção da Ponte do São Francisco. Então, essa fase, as fases dos projetos, elas sempre entregam para a gente resultados, que a gente chama de marcos ou entregáveis. Então, o primeiro, quando a gente inicia a fase de ciclo de vida do projeto, de iniciar projeto, e finaliza ela com o quê? Com termo de abertura. Então, toda a parte inicial do ciclo de vida do projeto, a gente termina ela, acaba ela, quando a gente consegue finalizar aquilo que a gente chama de termo de abertura. Aquilo que a gente chama de termo de abertura. Então, a segunda fase desse ciclo de vida é a organização e preparação. Quando a gente executa todas as atividades, faz tudo que a gente tem que fazer na organização e preparação, a gente tem como resultado o plano de gerenciamento de projeto. Então,
E na terceira fase, quando ela termina, a gente tem como resultado as entregas aceitas. O que seriam entregas aceitas, professor? Quando se trata de software, as entregas aceitas são as telas, é o aplicativo rodando, propriamente dito, o seu objetivo. Qual foi o meu objetivo? Desenvolver um aplicativo para um supermercado. Então, esse aplicativo para o supermercado, ele precisa ser entregue bem aqui nessa fase. Professor, depois que a gente entregou o sistema, ainda tem coisa para fazer? Tem. A questão da documentação. O projeto, pessoal, todo projeto, ele precisa trazer benefícios além da criação daquele software. Ele precisa lhe trazer benefícios sobre a organização. Você pode reutilizar esse software que você criou em outros momentos, mas para isso você precisa documentar ele de forma adequada. Você precisa dividir ele, deixar ele de uma forma indexada, que quando você precisar mais tarde daquelas informações, poxa, preparei em 2005 um software para supermercado e agora vou preparar outro. Poxa, eu não tenho nadinha daquele software que eu preparei há 15 anos. Se eu tivesse, eu já servia para alguma coisa, porque já seria uma referência. Pois bem, o software, ele não termina, né, o desenvolvimento do software, do projeto de software, ele não termina quando a gente faz a entrega do software. Ele passa ainda por todo um processo de encerramento do projeto, certo? O software terminou, está lá, está entregue, mas o seu projeto de desenvolvimento de software, ele ainda passa por uma série de necessidades, e essas necessidades, elas culminam, elas terminam no arquivamento do documento do projeto, né? Aí você tem todo o memorial, o que foi que trabalhou, quais as partes dos códigos, quem foi que organizou, quais foram as perguntas, quais foram as técnicas, as tecnologias, quais foram os erros que apareceram, que depois você corrigiu. Tudo isso você vai documentar para poder arquivar e você ter essa rica quantidade de informações. Então, a gente vai ver uma figura que é um exemplo de um projeto de desenvolvimento de software que tem só uma fase, né? Aqui é uma abordagem para o gerenciamento e a instalação de uma rede de telecomunicações. Esse aqui é o projeto, né? O objetivo do nosso projeto é a instalação de uma rede de telecomunicações. Então, esses processos, eles são organizados da seguinte forma. Nós temos processo de inicialização, certo? Que aí a gente vai levantar todas as informações que são necessárias para as coisas acontecerem. Ou seja, o que a gente quer? O que a gente tem de recurso? Quem são as pessoas envolvidas? Tudo isso são os processos de inicialização. Depois que a gente levantou todas as informações, a gente começa a se planejar. E aí entra os processos de planejamento. Esses processos de planejamento, eles vão estar, a gente planeja, executa, planeja, executa, planeja, executa. E aí fica rodando nesse loop até a gente conseguir fazer tudo o que a gente quer e finalizar com um encerramento. Então, aqui é uma forma de desenvolver um determinado projeto, levando em consideração o seu ciclo de vida. A gente vai olhar que o ciclo de vida está bem definido, existe todas as fases iguais a gente já tinha anteriormente. Compreendido aí, pessoal, esse gráfico anterior aqui, vocês tiveram alguma dúvida sobre o que é algum elemento desse? Se eu pedisse em uma prova, colocasse ele e dissesse assim, explique, né, todos os elementos, vocês conseguiriam entender? Olhem o gráfico e vejam, expliquem do lado esquerdo para o lado direito da cabeça de vocês, se vocês conseguem fazer essa explicação. E, professor, no caso, o que seria a saída do gerenciamento de projeto? Seria só o início dele, a preparação? A saída é para o início, né?
Não, tipo assim, é como se fosse a apresentação do projeto, no caso, chegar e apresentar o projeto para uma pessoa, propor ele. A saída, assim, vamos sair para iniciar o projeto. É isso que ele quis dizer, o marco zero. Agora, Tá. a nossa saída vai ser gastando nenhum centavo e utilizando nenhuma pessoa. Mas a partir desse momento, a gente vai começar a gastar e a utilizar pessoas. Aí, essa barrinha aqui pontilhada vai começando a crescer. Então, ali é onde tudo começa. Ficaria mais interessante se ele tivesse utilizado início, né? Mas é porque ele já utilizou início bem aqui. Eu acredito que para não ficar repetitivo, ele colocou aqui saídas do gerenciamento de projeto. Minto. O que ele quis dizer aqui com saídas é isso aqui, ó. Cada um desses, os marcos, são uma saída. Entendeu? Sim. O termo de abertura é uma saída, o plano de gerenciamento, uma saída de quê? Dessa fase aqui. Qual a Tá. fase? Iniciar projeto. Quando a gente termina, a gente chama de marco, que é uma saída. O que a gente tem como saída dessa fase? O termo de abertura. O que a gente tem como saída da fase de organização e preparação? O plano de gerenciamento. São os resultados da fase. Por isso que ele chama de saída. É aquilo que a gente obtém quando termina a fase. Quando a gente sai daquela fase, o que a gente tem? Isso que está embaixo, que eu chamei de marcos. O que mais? Certo. E aqui, vocês tiveram alguma dúvida, né, nesse gráfico? No caso, aí, quando a gente está nesse looping, a gente só sai dele quando a gente atinge as metas que tá, no caso, em cada barra lá daquela lá, né? No caso do outro slide, entendeu? É isso? Exatamente, Luiz. É como se dentro de cada parte do processo lá tivesse esse fluxo aí, né? Esse Exatamente. A gente fluxograma. organiza nossas atividades baseada nessa ideia de organização, ou seja, nessa ideia de execução. Planejar, executar, até chegar ao fim. Poderia ser diferente? Poderia. A gente podia planejar, terminou de planejar, depois executa. Pode ser assim. Isso vai variar de acordo com a natureza, com o tipo de projeto que a gente está realizando. No caso, para a realização do projeto de software, nada impede que o gerente de projeto crie de forma mais eficiente suas fases, ou fases diferentes disso daqui que a gente está mostrando. Isso vai variar de acordo com a visão dele sobre como ele quer controlar, se ele quer fazer um controle diferenciado, né, de cada fase. Então, cada projeto ele pode apresentar, na verdade, essas ou diversas outras fases. Podem ser organizadas diversas outras fases. Sendo que essas fases elas sempre são caracterizadas com algum tipo de execução. E essa execução vai ser de conforme a necessidade, de conforme com o tipo. Quanto mais complexo, normalmente a gente pode dividir em mais fases. Não necessariamente a gente precisa terminar uma fase para dar início a outra. A gente pode estar executando determinadas fases e, ao mesmo tempo, estar executando outras fases. Por exemplo, numa construção de uma casa, você pode... o natural é que você construa o alicerce, depois as paredes, depois o telhado, certo? Constrói todo o baldrame, depois todas as paredes, todo o telhado. Mas tu também pode construir um pedaço do baldrame do quarto, construir o quarto, e já construa a parede em cima desse quarto. E depois for construir o baldrame da sala, e depois construa a parede da sala. Então, são fases diferentes. Eu não estou na fase mais de fundação, eu estou na fase de fundação e de levantamento de parede. Agora, quem vai determinar isso? Existe uma regra específica? Não. Tudo vai depender da análise de quem está gerenciando o projeto. Então, existem as fases que podem ser
sobrepostas ou sequenciadas, dependendo da análise de quem está gerenciando o projeto. No caso do PMBOK, a gente pode relacionar as fases do projeto como sendo uma sequência sobreposta. Já analisando com uma visão sequencial, a visão sequencial, a organização sequencial a gente inicia uma, termina, depois inicia outra, termina e assim por diante. Qual a vantagem e desvantagem de um e de outro? Por exemplo, se tu for construir uma casa, tu rapidamente vai ter o quarto pronto. Tu não vai esperar todo o projeto ficar pronto para tu utilizar o quarto. Isso é uma vantagem. Tu sobrepôs as atividades, tu construiu o baldrame e ao mesmo tempo já estava construindo algumas paredes enquanto tu estava fazendo outros baldrames. Então são fases diferentes de execução. Professor, mas no caso essa sobreposição de fases não pode afetar o desenvolvimento do projeto, no caso se exceder a quantidade de fases? Por isso que a gente precisa gastar bastante tempo antes, no início de tudo, quando se tratar da organização e preparação. A gente precisa criar um plano de projetos bem elaborado sobre aquilo que a gente quer, como a gente quer organizar as coisas antes de começar a, de fato, executá-las. Então, todos dois têm vantagens e desvantagens. Porém, o que vai determinar é a análise de quem está gerenciando o projeto. Ou seja, uma equipe ela pode dar, por exemplo, andamento a uma fase, enquanto a outra equipe inicia uma outra fase do projeto. Uma equipe pode estar estudando o banco de dados, enquanto outra equipe pode estar analisando ali o layout da interface do sistema. Ou um pode estar trabalhando as fórmulas daquele sistema, as regras de como analisar e processar determinadas informações, enquanto outra equipe está trabalhando a questão da conexão com o banco. E assim vai, assim por diante. Então, dependendo do projeto, as coisas podem ser feitas somente de forma sequenciada ou as fases podem ser sobrepostas. O PMBOK, a gente pode relacionar que as fases do projeto elas são de forma sequencial e sobreposta, não necessariamente uma coisa ou outra. Caso seja sequencial, uma deve começar somente quando o anterior terminar, e assim por diante. Ou seja, dessa forma, o tempo de execução fica muito maior se a gente fizer tudo de forma sequenciada. Agora, se a gente conseguir fazer as coisas de forma sobreposta, o tempo diminui, mas em compensação a gente pode se atrapalhar, né? Se você, de repente, não prever, não planejar essa sequência de forma adequada. Vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, então nós somos uma equipe grande, fulano Beltrano faz isso, ciclano Beltrano faz aquilo e o fulano faz isso. Se uma coisa depender da outra e elas não forem muito bem alinhadas, elas podem dar um problema sério no resultado final do projeto. Mas isso é só uma questão de experiência. Com o tempo a gente vai criando experiência para poder ver que não adianta colocar os carros na frente dos bois. A gente, normalmente no início da nossa vida de desenvolvimento, a gente desenvolve sempre de forma sequencial, e à medida que a gente ganha mais experiência, a gente começa a fazer a sobreposição dessas fases. Rapaz, eu já vi que essa fase bem aqui, esse objeto está para ser construído concomitantemente, ou seja, simultaneamente com esse outro objeto, uma coisa não vai influenciar na outra. Então chama outro programador, tu faz isso e tu faz isso daqui. Mas não é melhor esperar ele terminar? Não, rapaz, pode fazer que eu já fiz isso aqui antes, vai dar certo. E aí ele faz ele desenvolve aquela ação e você acaba conseguindo ganhar tempo no resultado final. Você acaba tendo mais agilidade com relação àquele cronograma que você previu. Beleza? Entendi, professor. Luiz, se tu for sair da sala, por favor, me avise para não ficar falando sozinho, tá bom? Porque Vitor Ok. Não é por causa que o computador dele travou, que ele tá reiniciando ainda. Tá. Mas ele pode usar no celular também.
celular eu acho que até mais leve, não sei. Enfim, vamos continuar. Então, eu vou pedir para você, no caso, parar para dar uma pensada. Ao longo do teu dia, você vai pensar em algo que você possa fazer como sendo uma fase... Voltou aí. Então, eu ia pedir para vocês pararem para pensar, né, que ao longo do dia de vocês, né, você vai pensar em algo que você possa fazer como sendo uma fase sequencial e uma sobreposta. Vou pensar em uma atividade. Vou dar um exemplo aqui que vocês não podem mais dar esse exemplo. Por exemplo, vou comprar um presente de aniversário, né? Esse é o meu objetivo, esse é o meu projeto, presente de aniversário. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar para onde eu vou analisar quanto eu tenho, eu vou analisar, na verdade, eu vou analisar aquilo que eu quero comprar primeiro, né? Porque dependendo do que eu quiser comprar, eu vou para um lugar ou para outro. Então, a sequência certa vou analisar o que eu quero comprar, vou analisar quanto eu tenho, vou analisar para onde eu vou e vou ver como é que eu vou para lá. Vou de carro, vou de Uber, vou de ônibus, eu vou analisar quanto tempo, ou seja, tem toda uma sequência para você atingir essa atividade. Então, eu quero que vocês pensem em uma atividade ao longo do dia de vocês, fictícia ou não, onde vocês podem desenvolver essa atividade de forma sequencial ou de forma sobreposta, ou seja, executando mais de uma atividade ao mesmo tempo. Eu vou deixar vocês discutindo, certo? Vou desligar aqui meu microfone, minha câmera. O Luiz pode explicar um pouco melhor para o Vitor, que perdeu o fiozinho da meada. E 5 minutos. Não, tranquilo. Mas o Luiz... Manuel lhe avisou? Sim, avisou. Tá. 5 minutos só para vocês pensarem em alguma coisa. Professor, eu pensei em uma. No caso, tipo assim, quando eu acordo pela manhã, eu faço o café, faço meu pão, subo aqui na laje, faço meus exercícios e quando eu tô fazendo meu exercício, eu aproveito para ouvir as notícias no celular, ouvindo podcast, no caso. Aí, enquanto eu vou fazendo a minha atividade física, eu vou ouvindo as notícias do dia. Certo. Então, isso é uma excelente resposta para uma atividade sobreposta, né? Poderia ser tomando banho e, ao mesmo tempo, ouvindo as notícias, ou estando no vaso, ou fazendo ouvindo as notícias enquanto faz o exercício. Ficou muito boa a atividade. Então, muito boa a resposta. Então, Vitor, só para tu poder não ficar voando, eu estava explicando que as atividades de um ciclo de vida, de um projeto, elas podem ser executadas de forma sequencial ou sobrepostas, tá, Vitor? Então, eu vou realizar a construção de uma casa. Eu construo o alicerce, a parede e o telhado. Uma sequência, uma fase só pode começar quando a outra termina, a anterior termina. Isso é sequenciada, uma atividade sequenciada. Uma atividade sobreposta eu vou construir, estou na fase de fundação, vou construir o baldrame, né, o alicerce do quarto, e logo depois vou construir a parede. E depois, concomitantemente, vou construir, enquanto seca ali o cimento da parede, eu já vou construir o baldrame da sala. Então, eu estou fazendo atividades diferentes, certo? Fases diferentes que estão ali sendo sobrepostas. Eu não espero uma coisa terminar para começar outra. Eu fico fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não necessariamente eu, mas quando se fala de projetos, a gente fala de uma equipe, né? Então, a equipe, ela normalmente, a atividades sobrepostas é quando você tem uma equipe para poder desenvolver essas atividades. Certo, Vitor? Certo. Então, vamos dar aqui continuidade. Então, quais são os tipos de ciclo de vida que nós temos? Nós temos os ciclos de vida que a gente chama de pré-determinados, os ciclos de vida do tipo interativos e incrementais e os ciclos de vida do tipo adaptativos. Os ciclos de vidas pré-determinados são ciclos de vidas previstos.
né, também conhecidos como ciclos de vidas inteiramente planejados. Então, são aqueles em que o escopo do projeto, bem como o tempo e os custos exigidos para entregar tal escopo, são determinados o mais cedo possível no ciclo de vida do projeto. Então, primeiro a gente planeja tudo, coloca tudo ali em uma sequência pré-determinada. Pai, tu vai demorar 2 dias para poder trabalhar no banco, 3 dias para trabalhar os procedimentos, 4 dias para trabalhar o layout e 3 dias para testar. Pronto. Todas as fases estão pré-determinadas com o tempo, quantas pessoas vão ser trabalhadas, quais os softwares, todos os recursos estão bem definidos, bem pré-determinados. Então, existe esse tipo de ciclo de vida. Existe o ciclo de vida que é mais comum e é bastante útil. Aí a gente está falando do Scrum, do XP, que é bastante utilizado hoje nas grandes equipes de desenvolvimento, pelo fato de você conseguir ter os entregáveis. Nesse ciclo de vida aqui pré-determinado, você consegue normalmente entregar as coisas somente lá no final de tudo. Já nos ciclos de vida do tipo interativos e incrementais, não, as coisas são um pouco diferentes. Então, interativo e incremental são aqueles em que as fases do projeto, também chamado de iterações, intencionalmente se repetem uma ou mais atividades do projeto, à medida que a compreensão do produto pela equipe do projeto aumenta. Como é que é, professor? É o seguinte: tu te encontra com o cliente e o cliente diz assim: rapaz, eu quero um sistema que vá de perguntas e respostas. Beleza, então me dá uns exemplos aí de perguntas e de respostas. Aí o cara vai te dar, aí tu vai, codifica aquilo e você coloca tudo aquilo no software e mostra para ele. É isso que tu está querendo? Ele falou, porém, eu quero mais isso, isso e isso. Ou seja, a iteratividade e o incremental, ele vem justamente nessa relação de você coleta um pouquinho de necessidade do cliente e o cliente, aí você resolve aquela pequena necessidade e devolve para o cliente. Então, isso é iteratividade, é ir e vir várias vezes. Incremental é porque cada vez que você conversa com ele, que você entrega um resultado para ele, você incrementa aquilo que já existe. Eu quero um veículo de transporte. Aí ele vai perguntar, mas como é que é o veículo de transporte? Rapaz, eu quero um veículo de transporte estável, que ele não caia. Então, tu vai querer precisar de alguma coisa que no mínimo 3 rodas, porque se colocar 2, vai cair. Aí, tu quer uma coisa estável? Aí tu pensa, aí faz lá o desenho no veículo com 3 rodas. Ele diz, bacana, mas além de... Aí, isso é uma iteração, ou seja, você teve uma relação de troca de informação com o cliente e você entregou um resultado. Na sua própria absorção do conhecimento com o cliente, o cliente vai dizer, mas além de estável, eu quero também que ele seja seguro em relação a batidas, né? Porque tu entregou para ele um negocinho com 3 pneus, que ele queria só um transporte que não caísse. Ele não disse que era seguro. Ele já veio dizer que é seguro em uma segunda iteratividade com o cliente, com o gerente do projeto. E aí você vai entregar um outro entregável, você vai entregar um outro resultado, além daquele que você já tinha, você incrementou, você tornou aquilo que já existia mais interessante para o cliente. Então, isso se chama de incrementais ou incremento. Então, ciclos de vida que a gente vai comendo a informação e entregando a informação de forma particionada, ou seja, aos poucos, entregando os resultados aos poucos, a gente chama de um ciclo de vida do tipo interativo e incremental. Então, essas iterações, elas vão se repetir, ou seja, você vai lá, consome um pouco de informação, analisa, processa, entrega. Isso é uma interação, são repetições. Então, à medida que você conseguiu absorver a informação, a equipe vai e entrega o projeto um pouco mais robusto, um pouco mais cheio de coisas interessantes, um pouco mais incrementadas. Então, esses incrementos,
esse melhoramento com o consumo de informações de forma repetitiva, ela vai aumentando sucessivamente, dependendo da quantidade de incrementos. A cada incremento, a cada interação, um novo incremento e nova funcionalidade, o produto vai ficando o quê? Mais interessante, mais próximo, e o cliente vai ficando mais satisfeito. Então, os ciclos de vida que desenvolve o produto de forma iterativa e incremental, eles têm essa característica. Já tinha ouvido falar, vocês estão em qual período, Luiz? No sexto. E tu, Luiz? Também. Eu comecei junto com ele. Da mesma turma, né? Então vocês já devem ter ouvido falar dessa questão da interatividade, né? Eu fui falar do Screw, pelo menos por alto, né? Certo. Professor, no caso do exemplo que o senhor deu, por exemplo, no primeiro caso lá, o cara chegou e pediu um veículo estável. Aí por exemplo, ele chegou, pediu para mim um veículo estável. Aí eu vi que eu podia acrescentar mais coisa ao projeto e eu acrescentei ele ser resistente à batida sem que ele pedisse, e mesmo assim ficou interessante para ele esse projeto. Isso já conta como um incremento? Não, porque pode ou não dar certo. O incremento, ele é atingir um objetivo que foi solicitado. Mesmo que tu tenha certeza que ele vai pedir aquilo, é melhor deixar ele pedir, porque pode ou não dar certo. Às vezes a gente não entende nem o que está na nossa cabeça, que dirá entender a necessidade do outro. Um dos grandes problemas da computação para os desenvolvedores é justamente você compreender a necessidade do outro. E agora, lógico, quando a gente vai ficando mais experiente, a gente vai conseguindo já absorver as necessidades no ar, né? Aquilo que a pessoa quer, aquele negócio. Quando você repete muito uma ação, é como dirigir. Você dirige que às vezes você nem percebe que você está dirigindo, passando marcha, essas coisas, porque fica muito automático, né? Com o tempo a gente consegue ter essa percepção. Mas o interessante é esperar o cliente de fato definir, para a gente não correr o risco de perder tempo com algo que a gente pensava que ele ia querer, na verdade ele não ia querer. Ou então ele virar para ti, não, já está aí, deixa. Mas eu não vou pagar não, que eu não pedi, entendeu? Então, para não correr esse tipo de risco, não vou pagar por esse incremento que eu não pedi, eu quero isso. Mas se quiser deixar isso aí, deixa. Quero dar uma desperta. O usuário é bicho danado também, cliente é bicho danado. Alguma dúvida mais aí sobre interativos e incrementais? Então, no caso, o incrementais, no caso, a incrementação naquela hora do seu exemplo lá, foi, no caso, o cliente que quis incrementar depois de ter feito o veículo de 3 pneus? Nesse caso, logo no começo, ele pode até chegar e dizer, olha, eu quero que o carro seja estável, seguro, econômico, rápido e que transporte 7 pessoas. Ele pode até dizer isso para ti, mas tu não vai conseguir entregar isso de forma só de uma vez. Não é seguro. Se tu fizer isso, tu não está sendo interativo e incremental. Tu está sendo sequencial. Se tu pegar, entender tudo que ele quer e tentar fazer tudo de uma vez, tu está executando planejamento e execução. Primeiro planeja, depois executa, certo? E isso não é interativo incremental. Interativo é isso que tu quer? Tu quer o carro seguro, estável, econômico e que caibam 7 pessoas e rápido? Tá, mas a gente vai pegar, aí tu vai eleger dentro da tua estrutura do que é mais importante, o que é, por exemplo, o que é mais importante? Em todos esses aspectos que ele pediu, rapaz, é a estabilidade do carro. Então é por lá que a gente vai começar. Então a nossa primeira iteração vai ser coletar mais informações sobre o que ele chama de estável, né? E entender o que ele chama de estável. Estável para ele é isso, aquilo, porque o que é uma coisa que é estável para mim pode não ser estável para ti, então tu ainda precisa entrar em consenso sobre aquilo que é estável. Então, a estabilidade ela está associada diretamente a esse aspecto. Agora que eu estou percebendo que vocês não me enxergam, né?
tô aqui fazendo caras e bocas e vocês não me enxergam, porque eu coloquei a Enxerga, tela. enxerga, professor. Eu tô olhando Tá sim, ó. enxergando? Ah, então Tô. tá bom. Eu não parece não. Não? Eu não sei como é que... Porque para mim eu não sei como é que aparece, não sei como é que para vocês aparece, mas eu acho que apareceu um canto lá embaixo, não é isso, não? Pra mim tá aparecendo isso aqui no canto. Para mim aparece só RP. É? É. Beleza. Então, para ser interativo, incremental, o cliente pode até dizer como um todo o que ele quer, mas você, como equipe, ou você, como desenvolvedor, vai se ater a somente um aspecto. Rapaz, o nosso primeiro aspecto que a gente vai trabalhar é estabilidade. Vamos trabalhar essa estabilidade. Aí trabalha, 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 entrega. E ele vai dizer, rapaz, tá bom. Não, não tá bom. Essa estabilidade não tá boa. Aí tu trabalha, 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 até tu conseguir chegar a esse objetivo. Cheguei, pronto. Aquilo dali é um incremento. Então, agora, o próximo incremento é a questão da velocidade. O segundo ponto mais importante é a velocidade. Então, aí tu vai e trabalha em cima desse mesmo resultado que tu já tem, tu vai trabalhar esse outro aspecto. De forma repetitiva. A repetição quer dizer iterativa. Né? A quantidade de iterações, ou seja, de repetições, vai nos levar a deixar o dispositivo, o software, cada vez mais incrementado. Pode perguntar, Entendi. pessoal. Se não entendeu algum aspecto disso, pode falar que isso é bastante interessante, porque funciona dessa forma. Principalmente essa de iterativo incremental. É mais comum do que os outros. Eu entendi, professor, entendi. Certo. Então, o terceiro e último ciclo de vida que o nosso autor definiu são os ciclos de vida do tipo adaptativos. O que é um ciclo de vida adaptativo? Ele também é conhecido como direcionados à mudança ou utilizadores de métodos ágeis. São preparados para reagir a altos níveis de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas. Então, os ciclos de vida do tipo adaptativos, eles estão associados diretamente a o acesso livre ou o acesso irrestrito do usuário ao projeto. O usuário, ele tem essa característica, ele vai ter essa característica de poder dar pitaco em tudo em relação ao projeto, com relação àquilo que vai ser entregue, certo? Então ele consegue, o usuário, ele é praticamente um membro da qualidade daquilo que está sendo desenvolvido. Ele está sempre aberto, esses projetos, eles vão estar sempre sendo criados de forma a reutilizar componentes em que a gente possa mudar a direção desses componentes ou possa extrair esses componentes de forma a atingir objetivos mais rapidamente. As estruturas do software são criadas de uma forma em que a gente possa descartar um determinado elemento para substituir ele por outro. E para isso a gente utiliza muito padrões, né? Padrões de organizações, padrões que possam dar essa possibilidade de a gente adaptar o nosso resultado a situações diferentes. Então, para a gente poder continuar falando sobre essa primeira etapa de projetos, a gente precisa entender agora sobre os processos de gerenciamento de projetos. A gente tem que observar que, para entender os grupos de processos para o gerenciamento do projeto, a gente deve ter cuidado, bastante cuidado, para não confundir grupos de processos com as fases do ciclo de vida. As fases do ciclo de vida são essas três: pré-determinadas, iterativas incrementais e as adaptativas. Já os processos de gerenciamento do projeto é uma coisa diferente, apesar de ter um envolvimento bastante... A gente está falando da mesma coisa, mas olhando de outra forma, tá, pessoal? Então, o PMBOK, ele organizou
os processos para gerenciar um projeto da seguinte forma, em 5 grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Independentemente se o projeto sofreu uma paralisação, por exemplo, aconteceu alguma coisa, os programadores tudo morreram, então o patrocinador do projeto morreu, o cara que estava pagando não vai mais pagar, então a gente precisa, mesmo que o projeto foi cancelado, a gente precisa seguir os grupos de processo para poder chegar no encerramento. A gente precisa finalizar, aproveitar aquilo que a gente fez até aquele momento para poder fazer o encerramento adequado, do tipo, finalizar os contratos. A gente alugou uma sala, a gente precisa finalizar esse contrato. A gente tem o pessoal que a gente está pagando, a gente precisa dar baixa na carteira desse pessoal. A gente precisa organizar a documentação no final de tudo para poder se ter o encerramento do projeto de forma adequada. A gente não pode simplesmente abandonar o projeto. Então, os processos de gerenciamento de projetos, o primeiro grupo é o grupo de iniciação. O que é um processo nesse sentido, né, de iniciação? Aqueles processos que são voltados, tudo aquilo que é voltado para o início do projeto, ou da fase, né? O grupo de iniciação, ele contempla o termo de abertura do projeto e a identificação das partes interessadas. Então, todo projeto a gente precisa saber, precisa ter um termo de abertura. Esse termo de abertura, lá no final, a gente vai olhar mais detalhes sobre ele e vai identificar quem são as pessoas interessadas. Nos processos de gerenciamento de projetos, quando se trata de um planejamento, a gente tem as ações de identificar quem é a pessoa responsável pela elaboração justamente das estratégias para o cumprimento de metas, levando em consideração todos os grupos de execução, de monitoramento, de controle, de encerramento, ou seja, tudo o que vai vir depois do planejamento. O planejamento, pessoal, ele vai justamente incorporar todas essas áreas de gerenciamento de projetos e leva em consideração a questão do orçamento, a definição de todas as atividades que vão ser utilizadas, todo o material, toda a ferramenta, considerando a questão do tempo, do escopo, o cronograma, a identificação de riscos, o recrutamento das pessoas indicadas para trabalhar naquele projeto, com aquelas ações, o planejamento de aquisições. A gente vai desenvolver um sistema, mas os programadores, os computadores são muito ruins, a gente vai ter que adquirir computador, a gente vai ter que locar uma sala, a gente vai ter que comprar ar-condicionado, entre outras atividades mais. Então, os processos de gerenciamento de projeto, quando se trata de planejamento, envolvem justamente essas atividades. E aí nós temos o processo de execução. Esse processo de execução, ele engloba o processo responsável pela concentração dos planos do projeto. Ou seja, você planejou e agora você vai desenvolver os processos de ação, né? O que mais gasta em relação a tempo, em relação a recursos humanos, em relação a material, porque antes você planejou e agora você está executando, para que de fato você possa executar ou elaborar o projeto. Então, tanto o plano, tanto os processos de planejamento, quanto os processos de controle, eles devem ser mantidos, devem ser levados em consideração na hora de executar. O que eu vou executar? Aquilo que tu planejou. O que eu vou controlar? Aquilo que tu está executando. Então, todos esses processos eles estão intimamente ligados. Nesse processo de execução, a gente tem que ter todo o cuidado para poder levar em consideração aquilo que foi planejado por um cronograma. Então, a gente planejou um cronograma lá nos procedimentos de execução, de planejamento, e agora a gente precisa levar à risca esse planejamento. Lógico que nem sempre o planejamento
consegue prever determinados problemas. E aí o nosso planejamento acaba ficando furado, né? E fazendo com que o projeto atrase. Mas com o tempo, com a experiência, a gente vai vendo aquilo que está certo e aquilo que não está certo. Então, o planejamento ele vai incorporar todas as áreas de gerenciamento de projetos e vai considerar o orçamento, a definição das atividades, do escopo. Isso tudo vai ser utilizado agora na questão da execução, nos processos de execução. E o que é o monitoramento e o controle? O monitoramento e o controle nada mais, nada menos é do que as coisas estão sendo executadas, mas a gente precisa saber se elas estão sendo executadas conforme o planejado. Os processos de execução fazem as coisas acontecerem. E o de monitoramento e controle, ele fica responsável em estar avaliando o desempenho. Rapaz, olha, esse procedimento de criar a interface do software, ele não pode ultrapassar 3 dias para criar essa tela aqui. Não pode ultrapassar 3 dias. E aí o cara está lá. Tem um cara que está executando o processo de criação. Processo, né, de execução. Está lá criando a telinha, tal, colocando os botões, escolhendo as cores, colocando as informações. Mas tem que ter alguém ou algum outro processo que controle, que monitore o tempo daquele cara que está executando aquela ação. Por isso, existe um agrupamento de processos que se chama monitoramento e controle, que é justamente responsável por avaliar se aquilo que foi planejado está sendo executado, levando em consideração os recursos que foram pré-determinados. Que recursos são esses? Dinheiro, material, ferramenta e tempo. Então, nesse processo, a gente vai analisar todos os desvios e erros que estão fora do planejamento e que estão ocorrendo na execução do projeto, levando em consideração um determinado parâmetro. Rapaz, essa tela não demora mais de 3 dias. Sei lá, pintar essa parede não custa mais do que 2 demãos de tinta. E assim por diante. Então, monitoramento e controle é diferente de execução e é diferente de planejamento. O último grupo de processos de gerenciamento do projeto é o encerramento. O grupo de encerramento ele é justamente responsável pelo encerramento formal do projeto. E o que encerrar formalmente um projeto, ele leva em consideração tudo aquilo que não pode ser ignorado pela equipe de gerentes de projetos, pois nele toda a documentação, como a gente já conversou, ela é registrada, contendo as informações de erros, acertos, registros, para que novos projetos sejam aproveitados. E também quando você precisar fazer uma manutenção no sistema. No futuro, esse mesmo sistema ele pode sofrer modificações, e essas modificações vão precisar de uma documentação. Às vezes a gente não lembra nem o que a gente almoçou ontem, que dirá um código que a gente escreveu há 3, 4, 5 anos. E aí a documentação que ela ocorre ali no final do projeto, falando sobre toda a organização, erros, acertos, os layouts, os diagramas, vão ser importantes para sistemas futuros, porque você pode reaproveitar esses pedaços de códigos que você já escreveu, ou mesmo facilitar uma futura manutenção que você não precisa olhar o código e dizer, meu Deus, o que foi que eu escrevi? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi esse código? Não. Lá na tua documentação vai estar dando orientação de onde vem a informação, para onde vem a informação, como é que é organizado, como é que está organizado o banco de dados, quem são os procedimentos, quem são os controles, os códigos que ficam responsáveis pelo quê, certo? Então, os grupos de processo são bem parecidos com as fases de projeto. Nesse caso, elas estão totalmente interrelacionadas e dependem uma das outras, mas não são as mesmas coisas, certo? Existem as características dos grupos de processos. E aí a gente pode ver, como por exemplo, o grupo de processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Quando se trata de custos, a iniciação está tudo bem baixo.
Os níveis de alocação de pessoas também baixos, porque são poucas pessoas que estão trabalhando no começo. Por isso, os custos são baixos, com a possibilidade de conclusão bem-sucedida. A gente não tem essa possibilidade, a gente não sabe se as coisas vão dar certo no começo. A gente sabe que as coisas vão dar certo lá no final, na fase dos processos de encerramento. Quando a gente está trabalhando os processos de encerramento, aí a gente está ali no topo, dizendo, não, pô, a gente sabe que vai estar certo, que a gente já está aqui no fim, né? Então as coisas vão dar um nível de precisão, se vai dar certo ou não. Influência das partes interessadas. Na iniciação, todo mundo que é interessado tem uma alta influência. Os pitacos de todos os usuários são importantes, porque a gente está definindo o que fazer. O que é que tu acha, fulano, que tem que ser feito? Usuário A, usuário B, usuário C. O que é que tu acha que tem que ser feito? Aí todo mundo vai estar pitaco. Então, a influência das pessoas nos processos de iniciação são altos. Já no encerramento, que é o outro extremo, é bem mais baixo. Por quê? No final, papai, já não tem mais como mudar muita coisa. Então, as pessoas já não influenciam, né? Lá no monitoramento e controle, quando você já definiu tudo, eles não têm mais como mudar muita coisa, porque a parte deles influenciarem foi lá no começo. A probabilidade de riscos. No início, ela é baixa. Por quê? Porque você ainda não fez nada. Então, é baixa. Quando você começa a planejar, é baixa, né? Porém, quando você está executando, o risco é acontecer, os problemas no momento da execução, é no momento do vamos ver, certo? E também o monitoramento e controle. Se você não monitorar ou controlar de forma adequada, pode existir problemas sérios. Já no encerramento é baixa, porque as coisas já foram entregues, o sistema já foi entregue, agora a gente está fazendo só o encerramento, documentação, levantamento de informações importantes, o projeto em si, ele está já entregue. O encerramento é uma formalidade documentacional para garantir o melhor aproveitamento dessa experiência. Beleza, meu povo? Dúvidas aí? É muita coisa, né, meu irmão? Papai. Tá dando para entender, professor. É muita coisa. Por isso que é muito, muito, muito importante que vocês leiam antes. Porque quando eu vier aqui para explicar, eu estou explicando mais hoje, tintim por tintim, porque vocês não tiveram acesso a esse material antes. Mas na próxima aula vocês já vão ter mais conhecimento, vocês já vão ter uma leitura prévia. Aí eu já vou estar perguntando algumas coisas para vocês, para saber se vocês leram. E vou estar posso colocar situações mais, exemplos mais interessantes baseado naquilo que já tem no texto. A nossa disciplina, essa disciplina, ela é toda assim, ela é muito densa, ela faz umas análises assim fabulosas sobre como organizar as coisas, mas é uma quantidade de informação muito alta que vocês precisam, de fato, ler para poder as coisas darem certo. Beleza? Então, um aspecto que é importante lá no nosso ciclo de vida, voltar aqui, termo de abertura do projeto. Então, quando a gente está no ciclo inicial da vida do projeto, que a gente inicia o projeto, a gente termina essa fase de inicial com o termo de abertura do projeto. Vocês vão fazer uma atividade para a próxima aula baseados nisso. Então, vamos prestar bastante atenção. O que é o termo de abertura de um projeto? Segundo Coimbra, né, que publicou em 2012, o termo de abertura do projeto sugere as seguintes características. É um documento, né? Ele é um documento, ele é um entregável, né? É uma saída da fase inicial lá, que é o início do projeto. Quando a gente passa pela fase inicial, que a gente executa todas as ações da fase inicial, no final das contas a gente tem esse documento, que esse documento é o termo de abertura de projeto, que ele diz que ele descreve os requisitos que satisfazem as necessidades, desejos e expectativas do cliente, patrocinador e de outras partes interessadas. Então, nesse documento, você tem que ter uma descrição sobre o que o cliente quer. E o cliente é só um, ou existem outros usuários? Todos esses usuários, o que cada usuário está esperando desse sistema? Certo?
Outro item, necessidades de negócios, descrição de alto nível do projeto ou requisitos do produto para o qual o projeto é realizado. Então, essa descrição dessas necessidades de negócios, quando ele fala de alto nível, é porque é uma série de riqueza de detalhes. O veículo, ele te contratou para construir um veículo estável, rápido, econômico e que carregue 7 pessoas. Então, isso é um nível de detalhamento alto. E com uma descrição de alto nível do projeto. Você está dizendo, o nível de equilíbrio dele se ele fizer uma curva a 120 km por hora, ele não pode capotar. Isso é um nível de equilíbrio sofisticado. Então, você pode chegar a esse nível de detalhes no termo de abertura do projeto. No termo de abertura do projeto, também tem o objetivo ou justificativa para que o projeto e o cronograma com as marcas sumarizadas, com marcos sumarizados. Então, qual o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é um sistema que possa melhorar o fluxo do caixa do supermercado. Esse pode ser o objetivo. Ou você pode colocar a justificativa. Os caixas de supermercado são um item onde mais tem fuga de dinheiro, onde identifica mais prejuízos, por isso nós justificamos esse projeto com a criação de um sistema que possa melhorar este controle. Isso é uma justificativa. Você pode dizer objetivamente para que é o projeto, ou você pode justificar o projeto e assim você define o seu objeto, levando em consideração um cronograma. Luiz e Vitor, vocês sabem o que é um cronograma? Sabe, né? Cronograma é um negócio... Sei, sim. E marcos sumarizados é justamente aqueles entregáveis, né? Nos primeiros 2 meses eu vou querer tal resultado. No 6º mês eu quero tal resultado. No 7º mês eu quero tal resultado. Isso são marcos que tem um sumário de entregas. No termo de abertura do projeto, a gente também tem que dizer quem é o gerente do projeto que é designado para poder desenvolver aquele projeto. No termo de abertura do projeto, também temos os stakeholders. Vocês já ouviram falar dos stakeholders? Não, nunca ouvi falar, não. Nem eu. Então, stakeholders é uma palavra muito falada em administração, em negócios, de forma geral. Stakeholders são os elementos, que normalmente são pessoas, as pessoas envolvidas no projeto, de forma direta ou indireta. Então, são pessoas que têm algum tipo de envolvimento no projeto. Elas são beneficiadas, ou elas ganham com o projeto, ou elas vão trabalhar no projeto. Então, quem são os stakeholders de um projeto de desenvolvimento de software? A pessoa que está pagando, que a gente chama de sponsor, é um tipo de stakeholders. O usuário, que é o caixa, que vai trabalhar lá no caixa. O cliente, que vai utilizar aquele caixa, porque querendo ou não, ele está utilizando aquele sistema de forma indireta, mas ele está utilizando, porque quando ele coloca o cartão dele de crédito, quando ele recebe aquele papelzinho, que é o cupom fiscal, aquilo dali é resultado do sistema do caixa. Então, aquele cara que está pagando, ele está colocando o cartão dele de crédito, ele está interagindo com o sistema. Ele está recebendo aquele cupom e vai ler e analisar, ele está interagindo com o sistema. Eu mesmo tenho críticas em relação àqueles cupons que são muito mal feitos. Para nós, usuários do caixa eletrônico, os clientes do supermercado, eles não se importam muito o que a gente acha com aquela nota fiscal. Mas esse é o correto? Não. O correto era também se importarem com aquilo que a gente acha daquele cupom, porque nós estamos consumindo aquela informação. Então, os stakeholders são todos os envolvidos em um projeto, direta e indiretamente, que influenciam ou são influenciados pelo projeto. Isso são stakeholders. Isso é muito utilizado nos business, nos negócios no mundo todo. Então, o termo de abertura do projeto tem que ter a descrição dos stakeholders do projeto e os papéis e suas responsabilidades. O que o caixa faz, o que o usuário faz, o que o gerente
dos caixas fazem e assim por diante. A influência e expectativas das partes interessadas, ou seja, o que cada uma das pessoas que tem interesse no projeto, como é que ela influencia e como é que ela é influenciada. Organizações funcionais e sua participação, premissas organizacionais, ambientes externos, fatores considerados verdadeiros, reais ou certos. Então, as organizações funcionais, os setores, né? Aí já não estamos falando de pessoas, estamos falando de tudo que não é pessoas. Ou seja, quais as relações desse sistema que a gente está desenvolvendo com toda a área externa ao sistema. Esse sistema ele é colocado em uma determinada máquina. Essa máquina ela tem tal configuração. Esse sistema ele vai imprimir em um determinado tipo de impressora. Essa impressora tem um determinado nível de configuração. Esse sistema ele precisa trabalhar em uma rede de 24 bits. Esse sistema precisa trabalhar em uma rede com uma taxa mínima de transferência de dados de 20 gigas, digamos, e assim por diante. Então, o termo de abertura de projeto ele também tem que ter esses detalhes. As restrições organizacionais, ambientais e externas, os fatores que limitam opções da equipe. Ou seja, esse sistema, esse projeto, nós temos algum tipo de restrição? Rapaz, não dá para desenvolver o projeto se não acontecer isso, aquilo outro. Não dá, o projeto ele precisa respeitar as leis de acesso à informação. Esse projeto ele precisa levar em consideração que nós só temos, sei lá, 10 mil reais para poder desenvolver esse projeto. Então, restrições da organização para que esse projeto seja de fato executado. Ou seja, fatores que vão limitar a equipe a trabalhar. Eu como gerente de projeto, pensei em chamar 30 programadores para poder esse sistema sair em 2 meses. Mas só que existe uma limitação. Tu não tem dinheiro para pagar 30, só tem dinheiro para pagar 2. Então vai ter que te virar com 2. Entendeu? Então, fatores que limitam o sistema. Os 2 últimos elementos que são oriundos do termo de abertura de projeto são o caso de negócios justificando o projeto, incluindo sobre o retorno sobre o investimento. Ou seja, você precisa descrever, né, você como gerente de projetos que vai desenvolver esse projeto, vai justificar financeiramente que esse projeto ele é economicamente viável. Olha, com esse sistema de controle de caixa, a gente vai diminuir para 0,0001 a possibilidade de desvio de dinheiro. Ele garante um procedimento ABCD que é altamente seguro. Então, o dinheiro que vocês perdem hoje com a perda de dinheiro no caixa, ele vai ser evitado com o lançamento ou com a criação desse sistema. Então, você precisa convencer... E professor, no caso, o retorno de investimento não precisa ser apenas, né, não é só monetário, né? Então. Não necessariamente só monetário. Pode ser diminuição de risco, né? Exatamente. Ou de tempo, ou aumento da segurança, certo? Ou diminuição da quantidade de pessoas que estão trabalhando. Eu tenho um sistema atual aqui na empresa que ele precisa de 6 pessoas trabalhando. Quando eu desenvolver o novo sistema, eu só vou precisar de 1 pessoa trabalhando. Então, eu estou diminuindo não o custo de dinheiro direto, mas o custo com o pessoal. Esse outro pessoal que estava trabalhando pode trabalhar em outras áreas dentro da mesma empresa, fazendo outras atividades. Tipo, como é agora no shopping, né? No caso que não tem mais a pessoa do bilhetezinho lá na hora de pagar, a gente paga no cartão, né? Sim, exatamente. É a automatização, né? Para tornando os processos cada vez mais autônomos. A máquina substituindo a mão de obra. A máquina conseguindo
se tornar autossuficiente, fazendo com que exista um autoatendimento. Beleza? E por último, o orçamento sumarizado e mapeado de constrangimentos e riscos. Ou seja, quanto a gente vai gastar? Aonde pode dar algum tipo de problema? Quais são os riscos que esse projeto pode ter? O risco de cair a internet e o sistema parar. O risco de haver a inserção de um preço errado e automaticamente o caixa, alguém mudou, fez uma promoção, baixou o preço, mas não passaram a base de dados e o cliente chega dizendo, o preço lá está um e aqui no caixa dá outro. Então, a gente precisa identificar todas as possíveis problemáticas, certo? Para poder a gente ter uma visão geral do projeto. Pessoal, isso é só para começar o projeto. A gente faz toda essa descrição para poder começar o projeto. Eu vou pedir para a próxima... Professor, no caso, isso tudo, no caso, fosse um borrão, né? No caso. Isso. É como se fosse um borrão que vai nos parametrizar para a gente chegar para o cliente e mostrar para ele. Porque aqui a gente está fazendo o orçamento sumarizado, né? Ou seja, todos os itens de custo do projeto. Aí o cliente vai olhar e vai dizer, aceito, não aceito. Ou ele vai questionar, por que isso aqui tu está gastando esse tanto? Aí tu vai explicar para ele. Em outro momento, a gente fez a questão do cronograma também de execução. Por que demora tanto tempo essa fase aqui? Aí tu vai lá explicar para ele. Tu está envolvendo o teu cliente, que quanto mais detalhe tu tá para ele, maior a possibilidade dele aceitar o projeto. É bem diferente de assim, rapaz, esse sistema que tu me pediu é R$10.000, vai demorar 6 meses. Pronto. Se tu fizer só isso, o cliente vai se sentir totalmente desprezado em relação à riqueza de detalhes, aos detalhes, e vai ser propenso a não aceitar o teu projeto. É diferente você detalhar, explicar, tintim por tintim, por que aquilo é daquele jeito. E aí a possibilidade de você convencer o seu cliente a executar, a financiar o seu projeto é maior. Porque até então, até aqui, antes do termo de abertura, todo esse trabalho que tu vai ter para trás, tu não tem garantia nenhuma que vai dar certo. O termo de abertura do projeto vai ter lá uma partezinha de aceite, do tipo, é como se fosse um pequeno contrato, o cliente diz assim, eu aceito essas condições. Então, para essa realização do termo de abertura do projeto, sempre deve ser levado em consideração o benefício para o negócio, para poder tu convencer o empresário, o cliente, argumentando com essa riqueza de detalhes, as principais características da execução do projeto e a entrega do projeto. Quais são os benefícios? Né? O projeto, o termo de abertura do projeto tem que deixar isso bastante claro. Ainda bem que vocês são só 2, né? Porque aí eu fiz a atividade justamente baseado em dupla. Olha só. Então a gente viu que existem as fases do ciclo de vida do projeto, abertura do projeto. Vocês vão pesquisar um termo de abertura de um software qualquer, vão dar uma estudada nele, vão dar uma lida e vão trazer na próxima aula um termo de abertura de um projeto de software. Na internet tem bastante coisa sobre isso e eu vou cobrar vocês para vocês me explicarem o que são esses detalhes nesse termo de abertura de projeto para a próxima aula. Pra gente trazer um termo de abertura de um projeto qualquer, então, no caso. Isso. Aí vocês vão, na próxima aula, eu vou pedir para vocês mostram, vocês podem abrir ele para eu olhar por aqui pelo Teams, para a gente todo mundo olhar. E aí eu vou questionando, vou perguntando algumas coisas. Tá. No caso, o exemplo que a gente vai vir trabalhando, que o livro traz pra gente, é o da cantina, no caso, né? Mas você não pode ser o da cantina, porque esse da cantina não é uma pesquisa, porque já está lá. Eu quero que vocês pesquisem qualquer coisa, qualquer termo de abertura do projeto, de software, mas não que seja do livro, desse livro. Seja da internet. Eu que achei que a gente ia ter que fazer um, entendeu? Quando você tava falando, eu achei que ia ter que fazer um. Sim, entendi. Beleza. Então, pessoal, para a próxima aula, vocês precisam dar uma olhada lá no
pós-aula da aula 1, certo? Vocês precisam dar uma olhada no pré-aula da aula 2, ver o que tem lá, deve ter um textozinho, e muito, muito importante fazer a leitura do item 1.2 para a próxima aula, para vocês absorverem com mais eficiência esses detalhes sobre a gestão de projetos de software. E não esqueçam de responder as 3 perguntas lá da página 19, da parte Vale a Pena. São só 3 perguntas, vocês respondem lá rapidinho, e na próxima aula eu vou cobrar vocês esses elementos, esses itens. Beleza, senhores? Beleza. E, professor, o senhor Diga. vai deixar esse slide no portal? Esse slide eu só copiei e colei do livro. Ele não tem, né, eu criei um grupo no WhatsApp, vocês viram ou não? Sim, a gente já entrei. entrou lá. Pronto, eu vou salvar aqui essa atividade, porque essa parte bem aqui da atividade não tem lá. É a única parte que não tem, essas duas aqui. Eu vou printar e colocar lá. Certo? Tá, no grupo do então, WhatsApp. ok. Porque o restante todo do slide é do livro. Ok, Tá. então tá ok. Vocês Tá bom, podem então. ligar a câmera só para poder fazer um print aqui, para poder registrar a aula? Pode só colocar a carinha assim, não precisa mostrar o físico, o turismo todo. O negócio é que minha câmera não funciona, professor. Não está funcionando? Ah, então... Não. O senhor quer que eu coloque meu nome todinho? Sei lá. Não, tá aparecendo aqui. Pode deixar assim, então. Beleza, vou só fazer um print, então, do jeito que está aqui mesmo. Pronto. Então, eu ajudo vocês em mais alguma coisa, pessoal? Não, tudo ok já. Não, tá ok, tá tranquilo. Então, beleza, obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa semana. Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp. Tá Tá ok. certo. Um abraço, Valeu. senhores. Uma boa Boa noite pro noite senhor. aí. Boa noite.